Olá, gente. Boa tarde, a paz esteja com todos. Eu estava ontem lendo um livro sobre liderança, a liderança de Jesus, e eu li algo que me chamou muito a atenção, algo que eu li, falando o seguinte, que tudo aquilo que Deus nos deu é para compartilhar. E Ele requer isso da gente. Ele nos deu para poder compartilhar e não para ficar só para nós. Tudo que é bom que vem da parte de Deus, e às vezes até coisas aqui da terra mesmo, coisas boas que nós aprendemos, que nós temos, nós só vamos nos sentir felizes quando nós aprendemos a compartilhar. Né? Não é dividir, não é subtrair, mas a multiplicar, a somar e também a compartilhar com aqueles que necessitam. E aí, quando eu li isso, de que as coisas boas que Deus me deu é para dividir com as outras pessoas, o Espírito Santo, ele falou assim dentro de mim, o que você tem feito com o que eu te dei? E eu falei, Senhor, eu tenho ficado parada por algum tempo com isso que o Senhor me deu desde a minha infância, que foi o desejo de ensinar. Eu comecei a dar aula na minha vida desde os 17 anos, então isso faz parte da minha vida, né? E no decorrer da minha vida, tudo que eu aprendi foi com o intuito não de mostrar para os outros que eu sabia, mas para compartilhar e de alguma forma poder ajudar outras pessoas a serem melhores, né? Porque foi para isso que a gente veio ao mundo, foi para ser pessoas melhores, dia após dia. Isso é um processo que, quando nos esforçamos, nós vamos aprendendo dia após dia e vamos nos tornando melhor. E principalmente quando nós temos a palavra de Deus como bússola para poder nos ensinar a evoluir na presença de Deus, a crescer. E aí Deus pôs um desejo no meu coração, a paz sou, Deus te abençoe, a paz, irmão Fábio, que Deus te abençoe. Vocês que estão entrando aí, vão compartilhando, que eu estou aqui conversando um pouquinho com vocês, enquanto as pessoas entram, vai entrando, e aí vocês vão compartilhando para poder outras pessoas alcançarem também. Quando eu participo de alguma live, eu costumo pegar o arroba, digitar nos comentários e colocar aí os nomes que for aparecendo na frente, eu vou jogando na live para poder convidar essas pessoas que aparecerem para poder participar da live comigo, né? Sempre faço isso quando eu estou assistindo alguma live que é interessante. E nessa tarde, aliás, não foi nessa tarde eu estou dando início a esse estudo, pretendo dar início, mas isso brotou no meu coração ontem à noite, quando eu estava fazendo a leitura desse livro, e aí eu falei, Deus, eu vou preparar um estudo para o teu povo, e aí me veio o estudo sobre o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse ele é muito complexo e as pessoas têm muita dificuldade de entender o livro do Apocalipse. Outros têm medo, né? Na verdade tem medo, alguns têm medo e falam, pastor do céu, eu não entendo e eu fico com medo quando eu leio o Apocalipse. E eu sempre falo assim, que Apocalipse ele só dá medo para quem não teme a Deus, para quem não serve ao Senhor.
E é um despertamento para aqueles que não servem ao Senhor começar a pensar em assumir um compromisso com Deus. Porque a nossa vida aqui ela é muito provisória, ela é muito passageira. E sendo essa vida passageira, nós nos preparamos para muitas coisas nessa vida. Nós nos preparamos para o nosso aniversário, nós nos preparamos para casamento, nós nos preparamos para o Natal, nós nos preparamos para o Ano Novo, preparamos para uma vida promissora aqui na Terra, fazemos faculdades atrás de faculdades e esquecemos de preparar o principal, que é de estar nos preparando para uma vida eterna com Deus, né? E então eu preparei um estudo, passei, dormi tarde da noite preparando esse estudo para que a gente começasse esse estudo hoje e eu vou estender ele até todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas eu estarei entrando para dar continuidade, porque eu vou fazer no máximo 50 minutos, uma hora estourado, para não ficar muito cansativo, até porque nós estamos numa era virtual onde as pessoas põem lá um vídeo de 15 minutos e ainda coloca na velocidade máxima para poder ouvir assim, rápido, porque é um desespero, que parece que vai morrer daqui a 5 minutos e que se não ouvir agora, sabe, em velocidade uma rápida, parece que é uma coisa assim terrível, que está fazendo parte das nossas vidas. Parece que a gente não está tendo mais a paciência que tinha antigamente de colocar um vídeo de 30, 40 minutos, uma hora e assistir até o final de boa, sem precisar de tanto desespero. Parece que a gente vai morrer daqui a 5 minutos e eu tenho que dar conta de ouvir esse vídeo aqui agora, essa palestra, essa ministração, enfim. Mas é isso. E nós vamos começar o nosso estudo. Quem entrar e participar, compartilha com outras pessoas, e quem assistir depois também pode estar compartilhando com outras pessoas, né? A gente não tem como começar o livro do Apocalipse, estudar sobre o livro do Apocalipse, se a gente não ir lá atrás no Antigo Testamento e fazer um pano de fundo no Apocalipse, né, no Apocalipse considerado pelos teólogos o Apocalipse do Antigo Testamento, no livro de Daniel. E por isso eu vou fazer uma leitura da palavra de Deus aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, e para poder a gente dar início a esse estudo. E aí eu vou concluir quando tiver aproximadamente uns 50 minutos de estudo, para poder não ficar cansativo para vocês. E a semana que vem a gente vai dando continuidade todas as quintas-feiras a partir das 2 horas da tarde, tá bom? Eu sempre me esqueço, isso é uma coisa minha. Eu não tenho muito interesse em chegar e abrir uma live e já começar apresentando o meu nome, que é o correto, né? Porque não vai ser só pessoas conhecidas que me conhecem que vão assistir, mas outras pessoas. E devido eu ter uma concepção dentro de mim que não sou eu que tenho que aparecer, mas o nome do Senhor, então eu sempre acabo esquecendo de fazer a minha apresentação, né, no começo dos vídeos. Eu sou pedagoga, fiz 4 anos de teologia pela Itademp e fiz o bacharel em teologia eclesiástica e pastorado pelas Assembleias de Deus do Belém. Me chamo Luciete e estamos aqui para poder aprender um pouco mais uns com os outros, né? Aprendermos um pouco mais do nosso Deus. Eu costumo sempre pensar assim,
que a gente nasceu sem saber de nada, vai passar a vida aprendendo, e quando chegar no final da vida, nos últimos momentos da gente, a gente vai descobrir que nós não aprendemos quase nada dessa vida, porque, como diz a Samaritana, o poço é fundo e a nossa corda não alcança o fundo dele, né? Nosso Deus tem muito para poder se revelar para nós. Então, nós vamos fazer uma leitura no livro de Daniel, capítulo 2. Eu creio que quem está aí já vai localizando, Daniel, capítulo 2, que a partir do 29, do versículo 29, eu vou ler aqui, que nos diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, foram os teus pensamentos ao que há de acontecer no futuro. Aquele que revela mistérios te fez saber o que vai acontecer. Quanto a mim, me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no verão. E o vento se levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho também, a interpretação dele, diremos na presença do rei. Só até aqui. Nós vimos que na época do exílio babilônico, bem antes disso, Deus ele havia usado o profeta Jeremias, ele tinha usado vários profetas, o profeta Isaías, para poder falar a respeito do cativeiro, se o povo de Deus não se consertasse, não desse ouvido às mensagens enviadas da parte de Deus, não obedecesse ao Senhor. E ali, resumindo, eles foram parar no cativeiro babilônico. E nós vimos que na primeira leva, Nabucodonosor deu ordem para que levasse os nobres da corte, lá de Jerusalém, os nobres, os jovens sábios, entendidos, inteligentes. E aqui a gente aprende uma coisa com Deus, que Nabucodonosor, dentro de uma tipologia, ele é um tipo de Satanás. E ele, quando ele vem para destruir o povo de Deus, a massa principal que ele quer derrubar são aqueles que estão na liderança, são aqueles de linhagem nobre, né, que Deus escolheu para uma função eclesiástica, para poder liderar e governar o povo dele. Então, Satanás ele tem uma sede pela liderança, pelo o corpo eclesiástico da igreja, que é quem rege todo o restante do povo. E nós temos que tomar muito cuidado, quem está na liderança precisa tomar um cuidado, a vigilância deve ser dobrada, porque quando Satanás derruba um líder do povo de Deus, a massa, o auditório que assiste todos os dias é o de menos para ele derrubar. Então nós vimos aí que nessa leva Daniel foi levado para a Babilônia, e Daniel, assim como mais outros destacados no livro de Daniel, alcançou um lugar de, vamos dizer assim, de privilégio. O Senhor achou graça mediante a obediência deles e destacou ali no Império Babilônico.
E Daniel foi um desses que alcançou misericórdia da parte de Deus. E aí nós vamos observar que Nabucodonosor, ele tem um sonho. Esse sonho de Nabucodonosor às vezes se torna até engraçado quando a gente vai ministrar sobre ele, porque parece coisa de doido, de gente doida, né? Nabucodonosor, ele vai dormir, ele sonha, tem uma visão, e ele acorda muito perturbado com aquela visão, mas ele não lembrava do sonho, e aí ele, para resumir aqui, ele pede para os sábios da Babilônia da interpretação, não só a interpretação, mas saber o que foi que eles tinham que adivinhar o que foi que ele sonhou, né? É muito abuso de poder. E ali os sábios não souberam, e a sentença era de morte se eles não dessem interpretação. Enfim, acabou que sobrou para Daniel, né? Acabou chegando até Daniel e Deus, por misericórdia, deu vitória a Daniel, a interpretar, deu o sonho, né? Porque só Deus ia saber o que foi, porque foi ele mesmo que mostrou para Nabucodonosor. E aí, o que me chama a atenção nesse momento é que às vezes a gente acha que Deus só se revela para quem está na casa dele. E nós vimos aí uma revelação das coisas vindouras, uma revelação dentro da escatologia que Deus não revelou para Daniel. Deus poderia ter revelado para Daniel, mas ele achou bem se revelar para Nabucodonosor, a liderança maior governamental lá da nação babilônica. E aí acontece tudo isso porque Deus tinha um propósito de exaltar o nome dele por meio da vida de Daniel ali dentro da Babilônia, né? Às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem em nossas vidas, mas em tudo, por mais que pareça uma coisa mais louca, em meio a um processo muito louco na nossa vida, que parece que teve começo e a gente não sabe o meio nem o fim, nem sabe como que vai acabar o processo, mas uma coisa nós temos que entender dentro de nós, que o Senhor, ele tem propósito nos mínimos detalhes quando ele se apresenta em nossas vidas, ou por meio de processo, ou por qualquer um outro meio. E aí nós vamos ver que Daniel, Deus deu o discernimento, Deus deu o sonho, Deus deu o discernimento, e Daniel ele vem falando para Nabucodonosor o que significava aquela revelação que Deus deu para ele. E aí nós vimos depois o próprio Daniel dando o significado. E nós vimos que a cabeça dessa estátua, desse sonho que Nabucodonosor teve, que era uma estátua, a estátua de Nabucodonosor, no sonho, ela tinha cabeça de ouro, ela tinha peitos de prata, ela tinha a parte da cintura de bronze. E nós vamos ver que as pernas eram de ferro. E quando chega lá embaixo nos pés, os pés dele era uma mistura de barro e de ferro. E na nossa cabeça parece uma loucura a gente imaginar essa estátua toda dividida por metais desse jeito, mas Deus tinha um propósito de se revelar ali por meio da pessoa de Daniel a Nabucodonosor, por meio do significado, do discernimento desse sonho. E aí é onde Daniel entra no cenário e ele dá todo o discernimento desse sonho, dessa visão que Deus deu a Nabucodonosor. E aí ele fala que a cabeça é o império dele mesmo, o governo babilônico dele, representado pelo Nabucodonosor. E isso acontece entre 626 e 539 a.C., que foi o governo que estava acontecendo naquele momento. E aí nós vamos observar que depois de Nabucodonosor, aí se estabelece um outro império, que é o Império Medo-Persa, representado pela prata, lá quando Daniel dá o significado dessas divisões dessa estátua.
vista por Nabucodonosor na Revelação. E quando Nabucodonosor deixa o trono, o governo dele é destruído pelos Medos, pelo o Império Medo-Persa, e aí é onde entra a parte do peito da estátua representado pelo metal chamado prata. E esse reinado, esse império do Medo-Persa, ele fica ali entre 539 e 330 a.C. Acontece as etapas desse império que compõe essa estátua. E aí nós vamos observar que depois vem o bronze, que representa a Grécia, que daí a Grécia ela governa entre 330 e 146 a.C. E aí depois Roma entra, toma posse do império, e o Império Romano, ele fica 146 antes de Cristo e vai até o ano 395 depois de Cristo, né? Houve uma separação e em 1456 cai o Império Romano, né? Cai o Império Romano e aí vem a parte de barro e de ferro, que é a Europa moderna, né? E muitos dizem que esse império da Europa moderna, composta por barro e ferro, é composto pelas nações que compõem o mercado comum europeu, que começou naquela época com 6 nações e que hoje, nos dias atuais, ela conta com 27 nações fazendo parte dessa organização do mercado comum europeu. Então, a gente entende aqui que o Apocalipse do Novo Testamento, para eu falar sobre ele, eu tenho que pegar esse pano de fundo aqui para a gente entender porque a humanidade ela fora regida por homens, por governos, por reis, enfim, por impérios, e vai continuar sendo regida. E nós precisamos saber desde lá do início, quando Deus se revela aí através de Nabucodonosor, que ele tem o sonho de Daniel, da interpretação, a gente começa a entender como que funciona essa matéria chamada escatologia, para a gente entender que tudo tem a participação de Deus e a parceria com o homem aqui na Terra. Tem a parceria dos dois. Deus não faz as coisas sozinha. Ele tem parceria conosco. E o que é para nós fazermos, o Senhor não irá fazer no nosso lugar. E aí nós vamos observar, eu tenho aqui uma imagem que quando eu terminar de dar esse estudo sobre Apocalipse, eu vou estar enviando material para quem desejar imprimir, quem desejar guardar nos seus arquivos, eu vou estar enviando para vocês. Mas aqui nós temos uma demonstração das 70 semanas de Daniel, e nós precisamos entender isso para poder a gente chegar até o Apocalipse. A paz do Senhor, irmão Wagner, Deus abençoe a tua vida. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. A Solange já disse que quer o estudo, eu estarei enviando, tá, Sol? O estudo para quem desejar. Gente, e assim, depois que a gente estudar, fazer todo esse estudo, se vocês desejarem,
eu elaboro uma prova para vocês, com algumas questões. Até o final do estudo, eu vou estar falando para vocês quantas perguntas eu vou estar fazendo para poder eu saber absorver, ter um feedback do aprendizado de vocês. E aí, eu dando essa prova, tendo um feedback da parte de vocês, eu posso estar emitindo um certificado para vocês, porque eu tenho autorização para isso, para emitir um certificado, transformando esse estudo num curso, porque ele é longo, ele não é tão resumido. Não se dá um curso de um estudo de Apocalipse em 2 semanas, 3 semanas. Então, se vocês quiserem, eu poderei estar elaborando as questões no final do estudo, e vocês respondem, enviarei para vocês, e vocês responderão essas provas, essa prova, e baseado na nota de vocês, eu vou estar emitindo o certificado para vocês de participação desse estudo, tá bom? Eu levo as coisas de Deus muito a sério. Isso aqui não é apenas um bate-papo, não é apenas um jogar de conversa fora. Eu tenho um interesse muito grande de que as pessoas se preparem para o reino de Deus, não só se prepare para o reino de Deus, mas como se prepare para estar na eternidade com Ele. Então, eu preparei aqui, a partir do momento que se cumpre essa parte da estátua, nós vamos observar Daniel falando sobre as 70 semanas que iria acontecer até que todos esses reinados se cumprissem. Ele deixa claro que iria ser para dias vindouros, que tudo isso ia se concretizar. Muitas coisas já estavam acontecendo, iria acontecer, mas muitas coisas era para longos dias. E aí a gente vê que essas 70 semanas não é semanas, as semanas nossas, do nosso calendário, uma semana de 8 dias, são semanas de anos. Então, essa semana de anos, uma semana dessas 70 semanas de Daniel, uma semana dessa equivale a 7 anos. Ou seja, é uma semana que leva um tempo que dura 7 anos. Porque o ano bíblico ou profético, o ano que nós entendemos, ele contém 360 dias, né? Mas essas 70 semanas de Daniel daria 490 anos que ele estava relatando no livro dele, que ele relatou no livro dele. E aí nós vamos observar que houve as 7 semanas, que dá um total de 49 anos. Dá um total de 49 anos, que aí é onde acontece a reconstrução do templo. Acho que vocês, muitos aqui que estão me assistindo e que vai assistir, já viu falar sobre o tempo onde o povo sai do cativeiro lá babilônico, volta para sua terra natal, e aí acontece a reconstrução do templo. E aí nós vamos observar que leva 49 anos. E aí, depois da construção do templo, até a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, até a plenitude dos tempos, até a dispensação da graça, aonde começa ali relatado pelos 4 evangelhos, nós vimos um período de 434 anos. Foi aquele período interbíblico onde Deus silenciou. Deus não deixou de trabalhar.
mas ele silenciou no tocante a falar com o povo de Israel. E é onde tem aquela lacuna de Malaquias, entre Malaquias e o Evangelho de Jesus Cristo, onde Mateus começa escrevendo. Então, fica uma lacuna aberta aí de aproximadamente 434 anos. Essas datas eu falo aproximadamente porque muitas dessas datas a gente não tem ela assim ao pé da letra, a gente tem aproximadamente, mas a gente não tem ela ao pé da letra, né? Então a gente vê que essas 70 semanas elas estão decretadas, né? Ela fora decretada e Daniel ele fala, ele deixa claro pelo livro de Daniel que muitas coisas aconteceriam ali naqueles dias, em seguida, após a revelação. Tanto é que Nabucodonosor perdeu o império, aí veio Medo-Persa, e foi saindo um império caindo, outro assumindo, enfim, tem chegado aos nossos dias. E aí nós vimos que começa depois de 430 anos aproximadamente, 434 anos aproximadamente, que é o período interbíblico, e que a gente sabe que muitos livros que tem na Bíblia, no cânon da Bíblia Católica, foram escritos nesse período interbíblico, e, e aí esses livros não compõe o cânon da Bíblia Sagrada dos cristãos evangélicos protestantes, porque esses livros são livros que não conta como livros sagrados, porque relata mais a cultura da época, alguns misticismos, algumas coisas assim que não entra como um livro sagrado onde contém mensagem que vem do céu e que por meio de profetas inspirados por Deus venha trazer, acrescentar às nossas vidas e nos preparar para ter um encontro com Deus. Não foi considerado nos concílios como sendo livros canonicamente sagrados, né? E aí nós vamos ver que começa o tempo da Era da Graça, né? Que é o tempo onde Jesus vem e o seu ministério dura aproximadamente 3 anos e meio. Ele vive aqui na Terra. É o período em que a Bíblia relata que Deus se faz homem e ele desce aqui na Terra e como filho do homem, ele compra, nos resgata, né? Ele nos resgata e faz com que nós voltamos ao nosso Criador. E por isso que a Bíblia, lá em Daniel, no final dessa visão, Nabucodonosor relata que uma pedra desce do alto e ele deixa bem claro que ele não só sabe que veio do alto, mas não viu quem foi que jogou a pedra, né? Mas ele desce do alto e ele desce e esmaga toda essa estátua. Então, essa pedra é um tipo da pessoa de Cristo, porque ele tomaria a forma de homem aqui na terra, e o governo de Cristo ele veio para esmagar, para destruir todos os impérios aqui da terra. O governo de Cristo, ele colocará um fim em todo o governo humano. E isso nós estamos começando a falar aqui no Apocalipse Antigo, do Antigo Testamento, o livro de Daniel. Mas quando nós chegarmos lá em Apocalipse, a gente vai descobrir, né? A gente vai descobrir que tudo isso vem acontecendo assim de maneira, sabe, progressiva. Tudo isso vem se cumprindo até os dias atuais. Então aí vem Jesus
né? Ele cumpre o seu papel aqui na terra, ele morre na cruz, ele nos resgata da maldição do pecado. E aí nós vamos ver o seguinte, que a igreja está aqui na terra e ela está para governar. Ela está dando continuidade no reino de Deus. Só que o nosso reino, o reino da igreja, não é um reino terreno. Embora nós estamos na terra, o reino de Deus ele é espiritual. O reino de Deus, como disse Jesus, está entre nós. E eu vou um pouquinho mais fundo. O reino de Deus, o governo de Deus, ele é regido por meio de nós, mas ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. E nós vamos perceber que a maior autoridade aqui na terra, eu sempre falo isso, por onde eu passo ministrando a palavra de Deus, eu sempre falo isso, que a maior autoridade de Deus aqui na terra não são os governantes, não é os reis, as rainhas, não são os presidentes, não são os governos, as autoridades governamentais aqui da terra. O maior governo de Deus aqui na terra é a igreja. Só que a igreja precisa se posicionar diante de Deus, porque o governo de Deus, ele é regido por meio das nossas vidas, e se nós não nos posicionarmos, ele não vai mudar isso daí. Então, o reino de Deus ele já foi estabelecido aqui na terra por meio da igreja, por meio de Cristo, está dando continuidade por meio da igreja, e nós vamos entender que vai ter a última semana de Daniel, que vai ser dividida em duas partes, né? Vai dividir ao meio, 3 anos e meio. Nós vamos não, que eu não talvez não alcance isso, né? Porque Jesus falou, deixou bem claro na sua palavra, que nem ele sabia o momento que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Claro que hoje ele já sabe porque ele está à destra de Deus. Ele não sabia como homem aqui na terra. Mas após a ascensão dele, com certeza ele sabe a hora dele voltar aqui para a terra. Dele vir arrebatar a sua igreja. Então, nós vamos ver que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Né? Eu estou dando aqui uma linha do tempo para vocês compreender primeiro essa linha do tempo e saber como que tudo vai acontecer lá no Apocalipse. E aí nós vamos ver que vai ter o arrebatamento da igreja, né? Esse arrebatamento da igreja está descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E Jesus ele vai voltar, vai buscar a sua igreja. E quando a igreja for arrebatada da terra, enquanto a igreja estará lá no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, porque nesse período, a partir do momento que a igreja for arrebatada da terra, nós vamos participar do tribunal de Cristo. Que tipo de juízo é esse, pastora Luciete? Não é um juízo como aquele juízo final. É um juízo para galardoação, para premiação. O que é galardão? É prêmio. Nós vamos ser premiados por aquilo, pelo serviço que nós prestamos aqui no reino de Deus, aqui na terra. Então, cada um que foi chamado para estar na presença de Deus, ele não foi chamado só para poder chegar na igreja, sentar no banco, participar de um culto, adorar e voltar para casa. No outro dia voltar de novo, sentar na cadeirinha lá dentro da igreja, sabe? Adorar e voltar para casa. Eu estou indo lá, pastora, para buscar a minha bênção. Não, você está indo lá para entregar a adoração a Deus, para adorar a Deus. As bênçãos será a consequência da tua adoração e da tua prestação de serviço aqui na terra, né? Porque o Senhor nos chamou para uma função no seu reino.
para poder fazer algo no reino dele. E qual é a tua função no reino de Deus? Uns intercedem, outros ensinam, como eu estou ensinando, outros ministram sermão para poder guiar a igreja, para apacentar o rebanho, né? Outros socorrem, o dom de socorro, lidera, conduz um departamento para melhor organizar o povo do reino de Deus aqui na terra. Existem todas essas ocupações no reino para poder o reino de Deus ser conduzido da melhor forma. E aí nós vamos ver que após o arrebatamento, que nós estivermos passando pelo o tribunal de Cristo para receber premiação, participando das bodas do Cordeiro, que é aquela ceia que nós falamos que vai acontecer, não é que nós falamos, está escrito na palavra de Deus, né? Nós temos Apocalipse 15, versículo 7. E aí, enquanto tudo isso acontece, entra aí a última semana, que é a semana da grande tribulação. Lembra aquela semana de anos? De anos. E aí nós vamos observar que essa semana de anos, ela vai ser dividida na metade. Como uma semana equivale a 7 anos, lá de acordo com o livro de Daniel, então 3 anos e meio Israel vai fazer uma aliança com o anticristo, está lá em Daniel 9, versículo 27, vai fazer um acordo, uma aliança com o anticristo. O que é o anticristo, pastora? O anticristo já está dizendo, é alguém que vem se passando como um Cristo, mas que na verdade não é Cristo. Ele antecipa, ele vem, é um homem que se levantará se dizendo ser o Cristo, sem ele ser o Cristo. Então, por isso que chama anticristo. Então, Israel vai fazer esse acordo de paz, essa aliança com o anticristo. E esse anticristo é um homem religioso. É um homem religioso que se levantará. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Nós observamos pelas notícias que nós assistimos nas mídias, né? Nós assistimos e nós vemos que tudo está sendo encaminhado para esse momento, né? Tudo está sendo encaminhado, tudo está sendo preparado para esse homem religioso, o anticristo, começar a atuar aqui na terra. E a Bíblia deixa claro que o que detém a atuação do anticristo aqui na terra ainda é a igreja, porque a igreja está atuando aqui na terra. O governo de Cristo, o reino de Deus está sendo propagado aqui na terra. Enquanto a igreja não for retirada da terra, o anticristo não vai estabelecer. Mas nós vimos que tudo está sendo preparado para esse momento. Então, nesses 3 anos e meio, Israel vai fazer uma aliança com o anticristo. Quando eles perceberem que o anticristo não é Cristo coisa nenhuma, aí vai ter uma quebra de aliança. Vai ter uma quebra de aliança de Israel com o anticristo. E isso, nós temos algumas referências aqui, Daniel capítulo 7, 24, 25. Nós temos Apocalipse 11, 2, 3, nós temos Mateus 24, 15, nós temos segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Tudo fala sobre esses acontecimentos. Então, vai haver uma quebra de aliança de Israel com o anticristo. Eu já quero de antemão aqui, porque vai que passa desapercebido, assim como existe a Trindade divina, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós sabemos, a Bíblia nos deixa bem claro que existe a Trindade satânica também, que é composta pelo anticristo,
pela besta e pelo falso profeta. E aí, Apocalipse, ele deixa claro que o número da besta, ele é representado pelo número 666, que é um número de homem. E muitas pessoas fazem uma confusão muito grande com esse número, gente, e não tem nada de complexo nisso. Quando João deixa registrado ali que o número da besta é 666, é o número de homem, é porque o homem foi criado no sexto dia. A Bíblia ela é feita, ela é escrita de uma forma muito clara, desde que você aprenda as figuras de linguagem, porque são muitas partes da Bíblia são linguagens figuradas, linguagens simbólicas. Linguagens simbólicas. E aí, se a gente não conhecer as figuras de linguagem, não tem como a gente ter discernimento, entender, por exemplo, essa questão aí do número 666. Então, o 666 é o número da Trindade Satânica, representado pela besta. Por quê? Porque a Trindade Satânica é a besta, é o anticristo, a besta e o falso profeta. Então, o anticristo é um homem religioso que governará a parte religiosa, né? Muitos perguntam para mim, pastora, é o Papa? Eu não sei, não. A Bíblia não me diz que é o Papa. De repente não é o Papa. De repente se levanta outro líder mundial que venha dominar e transformar todas as religiões. Tudo, como eu disse, tudo está sendo preparado para esse momento. Por quê? Porque existe conversas há muito tempo que as autoridades eclesiásticas governamentais, juntamente com as governamentais, que rege as nações, eles têm um desejo muito grande de transformar a religião, todas as religiões, numa única religião estabelecida pelo ecumenismo. Então, tudo está sendo encaminhado para isso, para uma única religião. E tendo uma única religião, irá haver uma única liderança religiosa no mundo para reger essa religião, né? Para poder liderar, que no caso seria o anticristo, né? E aí nós vamos observar que a besta é uma autoridade mundial também, é um homem. O falso profeta também é um homem. Assim como Deus, e para resumir tudo isso, assim como Deus precisa de parceria com o homem aqui na Terra para poder as suas mensagens, para dar os comandos para a humanidade aqui na Terra, Satanás também ele tem os seus adeptos. Ele também tem os seus instrumentos para poder estabelecer o reino dele, para poder desenvolver e organizar o reino dele aqui. Não pense que enquanto a igreja está orando, a paz, Andressa, uma honra te receber aqui, tá? Que Deus te abençoe a tua vida e a vida da tua família. Então nós vimos aqui que haverá uma trindade satânica também para poder reger as organizações satânicas aqui na Terra. Só que nessa era aí, a igreja não vai estar mais aqui. Por isso que eu digo, a igreja não vai estar mais aqui. Quem tem compromisso com Deus não vai estar mais aqui. As pessoas ficam com medo dos juízos divinos que irá acontecer durante a grande tribulação. A gente tem que ter medo, sim. A gente tem que ter medo, sim, para a gente não vacilar na presença de Deus e ficar um dia na presença de Deus, 10 fora. Um dia na presença de Deus, 50 fora. Não, a gente não pode ficar oscilando em cima do muro. Porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, o que vai acontecer aqui são juízos divinos por meio da grande tribulação.
E aí, quando nós estivermos estudando dentro mesmo do Apocalipse, a gente vai ver a abertura dos selos, o toque das 7 trombetas, a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, as 7 taças derramadas. Por que número 7, pastor? É o número da perfeição. É onde Deus vai estar dando as últimas chances para a humanidade, porque nesse período vai haver conversão, vai haver alianças do ser humano com Deus durante o período da grande tribulação. Se a gente observar, até nesses derramamentos, nessa execução do juízo divino nessa época, né, vindoura que ainda virá, é Deus dizendo: até o último momento eu vou estar dando oportunidade para o ser humano fazer aliança comigo, né? E até no meio da abertura dos 7 selos, das catástrofes que irá acontecer, se a gente observar a abertura dos 7 selos, há uma dizimação da humanidade por meio da abertura dos 7 selos, mas em meio a toda a tormenta da abertura dos 7 selos, dos juízos executados nessa época, haverá pessoas se voltando para Deus. Só que hoje nós estamos sendo salvos pela graça. Nessa época não vai ser mais na dispensação da graça. Nessa época, cada um vai se salvar como pode, dando sua própria vida. Jesus deu a vida dele por todos nós em sacrifício vivo para nos resgatar. Nessa era aí, não vai ter. A graça simplesmente fechou as portas. E para as pessoas serem salvas, elas vão ter que dar sua própria vida. Vai ter muita morte. Quem rejeitar o governo da besta, quem rejeitar o governo eclesiástico do anticristo, quem rejeitar o falso profeta e continuar, como que eu vou dizer, qual é a palavra que me falhou agora? Continuar confessando Cristo como Salvador, com certeza será morto e pagará, será salvo, mas será salvo com seu próprio sangue. Morrer, como muitos morreram no começo da igreja. Na igreja primitiva, muitas pessoas disseram não para o império e por conta disso eles serviram de tochas acesas nas ruas de Roma. Por conta disso eles foram mortos de cruz, foram jogados a arena lá para os leões. Quem confessasse que Cristo era o Salvador passava por esse tipo de martírio. Mas no período da grande tribulação, a graça cessou, as portas da graça se fechou. Então quem quer ser salvo pela graça tem que aproveitar enquanto Jesus não veio arrebatar a sua igreja. A gente está aqui, mas a gente não sabe se daqui a pouco Jesus arrebata, porque existem 2 formas de Jesus arrebatar a sua igreja. Eu sou a igreja, sabe? Eu sou a igreja, eu componho o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então, existem 2 tipos de arrebatamento. Vai haver o arrebatamento coletivo para a igreja num todo, mas muitas pessoas vão ser arrebatadas no individual. E a prova disso foi essa pandemia que teve aí, que Jesus levou muitos. Eu falo assim, de uma forma humorada, Jesus levou foi de baciada. Muita gente morreu, muita gente, foram milhões e milhões e milhões de pessoas que morreram nesse globo terrestre, porque não foi só aqui no Brasil. Então, para muitas pessoas, Jesus já veio, e glória a Deus por isso. Queria eu ir antes do arrebatamento, né? Fazer parte da primeira ressurreição. Então nós não precisamos temer, ler o Apocalipse, aprender sobre a era vindoura, aprender a matéria escatológica. Nós não precisamos ter medo disso. Quem serve ao Senhor não teme o que o homem pode fazer conosco aqui na terra.
A gente não se preocupa, porque até a morte do justo é agradável ao Senhor. Deus ele só não se agrada com a morte do ímpio, mas com a morte do justo ele se agrada. E aí nós vamos ver que vai haver, quando chegar os 3 anos e meio, a metade desses 7 anos, vai haver essa quebra de aliança de Israel. E aí é onde Jesus ele volta antes da volta da segunda, da terceira vinda de Jesus, voltando já com a igreja para reinar, haverá a grande guerra do Armagedon, que Jesus ele volta e aí há a grande guerra do Armagedon. Vai haver o milênio, que está descrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, se não me engano, 4 ao 6, que fala sobre o milênio. E nessa guerra do Armagedon, muitas pessoas pensam assim, é uma nação contra a outra se arrebentando. Não, não é uma nação contra a outra se arrebentando. Lembra que nós falamos a respeito de um governo único, o governo da besta? Esse governo vai se voltar contra o governo de Cristo. Lembra da pedra lá de Nabucodonosor, da estátua que descia e arrebentava com todos os reinos? Porque daí todos os reinos da terra estará unificado e esse reino único vai se levantar contra o reino de Cristo quando Cristo vir com a igreja, com a nova Jerusalém, com a igreja do Senhor, com a noiva do Cordeiro. Né? Porque daí já não é mais noiva. Noiva é enquanto nós estamos aqui. Quando haver o arrebatamento, haverá o casamento da noiva com o noivo. E é por isso que vai haver, sabe, aquilo que antecipei para vocês, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, nós vamos ceiar com ele. E depois de tudo isso é que Jesus, ele vem lá ver a guerra do Armagedon e a Bíblia diz com o sopro da boca do Todo-Poderoso, eliminará. Jesus irá destruir todos os reinos dessa terra. E aí sim vai ser estabelecido o milênio. E haverá também, por último, o juízo final. Né? Haverá o juízo final. Mas tudo isso que eu dei uma pinceladinha agora, nós vamos estudar detalhadamente lá dentro da matéria, lá dentro do livro de Apocalipse, quinta-feira que vem, tá bom? Porque nós já estamos aqui completando 1 hora que nós começamos o estudo. Esse primeiro dia de aula foi mais assim, um pano de fundo para a gente ter noção do que a gente vai estudar, né? E lembra que eu falei no começo da aula a respeito da reconstrução do templo lá de Jerusalém? Aquele templo lá que o profeta Ageu fala sobre a glória dele, que seria maior do que do primeiro templo lá de Salomão. E muitos duvidavam porque esse templo que foi reconstruído em Jerusalém não se comparava, não chegava aos pés do luxo, da suntuosidade do Templo de Salomão. E aí, porque as coisas espirituais é totalmente diferente das coisas carnais, das coisas naturais, das coisas aqui do plano terrestre. Quem olhava para o tamanho do templo que estava sendo construído falava, como que vai ter, como que a glória desse segundo templo vai ser maior do que a primeira? Imagina, olha o tamanho. Tinha uns veteranos lá, saudosistas, que eles até choravam, sabe? O que é esse templo comparado àquele templo que a gente viu? Sabe que os sacerdotes, só na inauguração lá foi 300.000 ovelhas, não sei quantos novilhos, 1.000 novilhos que Salomão ofereceu, o luxo que tinha naqueles. Mas quando Deus falou por meio do profeta Ageu, dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, ele estava dizendo, naquele templo lá, era para a manifestação da minha glória
quando o sacerdote celebrasse, quando eles oferecessem sacrifício. Esse agora é o próprio sacrifício que eu vou enviar, né? É o próprio cordeiro que eu vou enviar para sacrificar em favor de vocês, que vai entrar por essas portas. Por isso que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E aí tem muitos pregadores que pregam isso. E o povo entra num delírio, uma coisa assim de doido. Mas essa profecia era para aquela época. O templo, Jesus passou pelas portas, Jesus entrou dentro desse templo. Então, por isso que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Lá no templo de Salomão, o povo não se conteve com a glória de Deus e até se prostrou, não se conteve de pé. Mas nesse daí era a própria glória de Deus, em forma do Cordeiro de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que ia entrar por lá, essas portas, e que esse era o último sacrifício a ser feito para resgate da humanidade. Por isso que a glória dele, da segunda casa, seria maior do que a da primeira, né? Então nós vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer às poucas pessoas que puderam estar aqui comigo, porque eu sei que esse horário não é um horário tranquilo, onde as pessoas possam, a maioria estão trabalhando, até muitos que estão dentro de casa estão cuidando das suas tarefas para quando a família chegar, tiver tudo prontinho. É um horário que não é fácil para participar desse estudo, mas eu espero que quem entrar depois, assista e deixa um comentário aí dizendo que vai participar do estudo, porque no final eu vou transformar ele num curso, né, sobre Apocalipse. E aí, quem desejar, eu vou elaborar uma prova e vou enviar para vocês, vocês vão me dar a devolutiva, ou seja, vai responder e mandar de volta para mim. E aí eu posso estar emitindo um certificado para vocês como participação desse estudo, desse curso, enfim, né? Então eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês que estão assistindo, a todos aqueles que ainda irão assistir. Um beijo no coração de vocês. Andresa, fiquei muito feliz com a tua participação aqui, de ter entrado para poder participar. Irmã Thelma, Deus abençoe. Obrigado pela tua participação. Depois compartilha com a família, com os amigos, com quem vocês estiverem, porque esse estudo é um estudo muito amplo, sabe? E que nos deixa inteirado de como as coisas já aconteceu, de como está acontecendo e de como irá acontecer. Esse é um estudo que fala do passado, fala do presente e fala do futuro, do que vai acontecer. Enquanto muitas pessoas estão aí indo para cartomante, para tudo que é lugar, querendo saber do futuro, o futuro está previsto aqui nas Escrituras Sagradas. A gente não precisa de ninguém para estar adivinhando as nossas vidas, porque está só se tiver preguiça de ler a Bíblia, mas se não tiver preguiça de ler a Bíblia, tudo que vai acontecer, que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer, está tudo nu e patente na palavra de Deus. Então, deixo aqui uma observação, não deixe de meditar na palavra de Deus, sabe? Não deixe passar um dia sem ler um capítulo da Bíblia. Interage com o teu Deus por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia. Porque quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Mas quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou permitindo que Ele fale comigo, que Ele se pronuncie por meio da sua palavra e me direciona, me aconselha como conduzir a minha vida enquanto eu estiver nessa estadia aqui na Terra. E como me comportar para poder ter uma vida no futuro, uma eternidade com Ele. Então, Deus abençoe vocês, compartilhe aí, sabe, para os amigos, para os familiares, e um beijo no coração de vocês e até quinta-feira que vem, às 14 horas de novo, porque daí nós já vamos entrar diretamente no livro do Apocalipse. Hoje foi só um paninho de fundo, bem resumido, tá bom?
Que Deus abençoe, fique na paz e um beijo no coração da família de vocês. Que o Senhor guarde vocês. Eu vou fazer uma oração, uma curta oração aqui em favor de vocês que estão assistindo e daqueles que irão assistir também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, de comum acordo com quem está assistindo aqui, eu te agradecer por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos, aprendendo uma porção da Tua palavra, Senhor. Pai querido e amado, eu sei que o livro de Apocalipse, o estudo escatológico é meio que complexo, porque se trata de eras do passado, do presente e daquela que ainda virá. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, Senhor. Então eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito venha tirar todos os bloqueios da mente do Teu povo, que o Senhor venha tirar, como diz o meu bispo, os comichões dos ouvidos, e que eles venham entender, e desde já, por meio dessa oração, aqueles que não entenderam alguma coisa, que eles possam ter o desejo de fazer perguntas para eu estar respondendo e tirando as dúvidas, Senhor. Pai querido e amado, eu quero abençoar como ministra da Tua palavra, do teu evangelho. Eu quero abençoar todos aqueles que estão aqui assistindo e todos aqueles que irão assistir também, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a família do Teu povo, em particular, de uma forma individual. Que o Senhor venha abrir as portas para aqueles que estão com as portas fechadas, que estão precisando de um emprego, Senhor. Pois um pai de família desempregado é uma prova muito grande. E que o Senhor venha suprir as necessidades do Teu povo, abrindo as portas de emprego. Que o Senhor venha prover, trazer provisão para o Teu povo. Que o Senhor venha visitá-los por meio da cura no corpo físico também, para quem está precisando de uma cura física, Senhor, uma cura no emocional, uma cura no psicológico, que o Senhor venha trazer cura nessa tarde, Senhor. Quantas pessoas estão nesse momento com síndrome do pânico, quantas pessoas estão depressivas, Senhor, quantas pessoas estão com crise de ansiedade, que tem sido as doenças que mais têm alastrado em nossos dias, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir, traga cura para o emocional desse povo, para o psicológico desse povo, Senhor. Toma nas tuas mãos, engrandece o teu santo nome e dispensa, Senhor, um sentimento de confiança no coração do teu povo, na mente do teu povo, porque quando nós esperamos no Senhor, a crise de ansiedade passa, a depressão nós conseguimos vencer, Senhor. Sabemos que é uma questão científica que acontece, é uma questão que acontece no nosso emocional, no nosso organismo, no nosso cérebro, Senhor. Porque nós sabemos que são os neuroquímicos que têm uma baixa, que está fora dos padrões da normalidade e por isso a pessoa entra em depressão. Mas Satanás aproveita esse momento de fragilidade do ser humano que está numa depressão, numa crise de ansiedade e traz sentimento de suicídio. Então eu quero nessa tarde repreender o espírito de suicídio das famílias do teu povo. Quando eu falo teu povo, não é somente quem está dentro da igreja, mas todo o povo que veio da parte do Senhor, que foi introduzido nesse mundo, Senhor, e que precisa da tua misericórdia. E muitos não conhecem a tua palavra, muitos não têm experiência com o Senhor, muitos são muito rasos na tua presença. Eu quero te pedir que o Senhor venha de encontro a essas vidas e dê vitória para a glória e louvor do teu santo nome. Abençoe as autoridades eclesiásticas do teu povo, dê sabedoria, dê inteligência, dê graça, Senhor, dê paz para o teu povo resolver as demandas na face da terra com a tua igreja, Pai. Direciona o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo no coração de cada um, fiquem na paz.